Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A graça de Deus nos congrega aqui de novo, ao redor da amada Mãe Maria, mãe de todos nós. Exemplar para nós, sobretudo na escuta da Palavra de Deus, mostrando-nos que a escuta da Palavra de Deus é essencial diariamente para todos nós, para podermos, escutando Deus, que nos chama, dizer a Ele, a exemplo de Maria, o nosso sim. E eu compartilho com o seu coração, tomando com alegria trechos importantes de reflexão das homilias de São Gregório Magno para nos preparar na escuta desta palavra santa. São Gregório Magno diz: a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado, lembrando o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 29. Com efeito, diz ele, aquele que tem será dado e estará na fartura, porque aquele que possui a caridade recebe também os outros dons. Mas o que não tem caridade perde inclusive os dons que parecia ter recebido. Portanto, irmãos e irmãs, é necessário que em todas as nossas ações procuremos conservar a caridade. Ora, a verdadeira caridade consiste em amar nossos amigos em Deus e nossos inimigos por Deus. É, pois, necessário sabermos que nenhum preguiçoso estará isento de receio a respeito do talento recebido. Não há ninguém, na verdade, que possa dizer: eu não recebi talento algum e não vejo motivo para me esforçar por prestar contas. Com efeito, sob o nome de talento, são considerados os menores dons que qualquer um de nós tenha recebido. O nosso juiz, quando vier, exigirá de cada um o que lhe foi dado. Portanto, para que ao regresso do Senhor cada um esteja seguro quanto às contas que deve prestar do seu talento, que ele se lembre cada dia com temor daquilo que recebeu. Eis que se aproxima o momento em que voltará o que partiu em viagem. Partiu como em viagem quando saiu da terra em que nasceu a fim de ir para longe, mas voltará em breve para pedir conta dos talentos. E se como que paralisados nos abstemos das boas obras, ele nos julgará com rigor quanto aos próprios dons que nos fez, que nos deu. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retirarei com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente.
Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Estava o Senhor subindo para Jerusalém, para a oferta da sua vida, para nos salvar como grande oblação. E ali perto de Jerusalém estavam eles, e portanto eles lhes ensinavam a respeito do reino que ia chegar, porque pensavam que o reino chegaria logo. Foi então quando o Senhor advertiu para nos esclarecer a respeito do nosso caminho. Falou de um homem que partiu para um lugar distante, e foi para ser coroado rei. Chamou os empregados e distribuiu dos seus bens a cada um, recomendando: procurar e negociar até que eu volte. Aqueles concidadãos não queriam que ele voltasse como rei. Nós não queremos, disseram ele, que esse homem reine sobre nós. Mas ele foi coroado e voltou para nos dizer: nós prestaremos conta de tudo. Chamou os empregados a quem tinha dado o dinheiro e para ver quanto tinham lucrado. Chamou o primeiro, chamou o segundo e chamou o terceiro. O primeiro trabalhou, renderam 10 vezes mais as 100 moedas dadas. O segundo renderam 5 vezes mais as moedas que foram dadas. E eles receberam recompensa exatamente segundo a credibilidade do que fizeram com os dons recebidos e, sobretudo, com a prestação de contas honesta. Chegou o outro. O empregado disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque tu és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O servo disse: servo mau. É mau todo aquele servo que não cumpre a sua tarefa de viver, como diz São Gregório Magno, a caridade. Perderemos tudo se nós não multiplicarmos para o bem de todos na força da caridade. Tomemos consciência, conceda-nos Deus essa graça e supliquemos a Ele pela intercessão da amada Mãe Maria, de crescermos nesta consciência e de distribuirmos os bens produzidos, sendo na condição de discípulos e discípulas autênticos servidores no coração do mundo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente